Marido traiu a sua esposa por 20 anos e ela ensinou-lhe a lição no final. Juliana tinha 42 anos e era casada com o marido Bruno há 20 anos. Ela trabalhou a vida toda como professora de jardim de infância e ele era diretor financeiro de uma empresa privada. Seu marido sempre foi o principal provedor e Juliana dependia financeiramente do marido. O casal criou a filha graças ao bom salário do marido. Eles moravam em uma bela casa em um bairro decente e sua filha frequentava uma boa escola particular. Por conta disso, Juliana fez vista grossa para as constantes traições do marido e apenas tolerou para que a filha pudesse ter uma família completa e a oportunidade de não se negar a nada. Mas quando a filha se formou e foi estudar em outra cidade, Juliana percebeu que era hora de começar a viver por conta própria. E a história deles juntos começou há 20 anos atrás. Juliana era uma menina simples e ingênua, que acreditava que o mais importante para uma mulher é casar bem e ter um filho. Ela conheceu Bruno na festa de aniversário de sua melhor amiga. Ele tinha 27 anos na época, e eles gostaram um do outro e começaram a namorar. Um ano depois, ele a pediu em casamento e eles se casaram. Quando se casaram, Bruno já havia comprado a sua própria casa. Assim, os recém-casados viviam felizes e despreocupados e, como antes, apenas para si mesmos. Mas logo, Juliana engravidou e tudo mudou. A gravidez inteira corria risco de aborto e nenhuma intimidade estava fora de questão, pois Juliana precisava de paz e Bruno começou a traí-la. Juliana soube da amante do marido quando a filha deles tinha 5 meses. Ela mesma foi à casa deles quando Bruno estava trabalhando. Juliana abriu a porta e viu uma jovem na porta de casa. Ela era muito bonita, como se estivesse saído da capa de uma revista de moda. Ela disse que precisava falar urgentemente com Bruno, que ele a estava evitando e ignorando. E o mais surpreendente é que ela estava carregando um bebê em sua barriga. Juliana ficou chocada e apenas fechou a porta na frente dela sem dizer nada. Ela veio até a filha, abraçou-a com força e começou a soluçar como se buscasse apoio dela. O bebê estava brincando com o chocalho e é claro que ela não entendia o que se passava no coração de sua mãe. Quando o marido chegou em casa, ela fez um escândalo e ele confessou tudo. Como se viu mais tarde, a jovem não estava grávida. Ela sabia que Bruno era casado e pensou que depois de sua notícia, Juliana iria pedir o divórcio e Bruno seria exclusivamente dela. Mas eles não se divorciaram. Seu marido jurou seu amor e implorou para perdoá-lo e disse que era a primeira e última vez. E Juliana acreditou nele. Os anos foram passando, mas Juliana continuava a sentir que o marido não a amava e provavelmente a estava traindo. Várias vezes ela sentiu o cheiro de perfume de outra pessoa. Um dia, ela desfez a mala de uma viagem de negócios e ela ficou muito surpresa ao descobrir que metade das coisas na mala eram roupas de praia. Juliana não contou tudo ao marido de uma vez, porque não queria que a filha fosse testemunha. Ela esperou até a noite e quando foram para a cama, Juliana disse que era muito estranho que ele precisasse de muitas camisetas e chinelos e apenas 2 camisas brancas em uma viagem de negócios. Mas seu marido tem sua própria explicação para isso. Ele disse que a conferência era em uma cidade litorânea e, claro, ele foi à praia no seu tempo livre. Ele tinha acabado de jogar algumas das camisas fora, estavam muito sujas. Falava com tanta calma que naquele momento, Juliana voltou a acreditar nele. A vida continuou e depois de um tempo, Juliana ficou sabendo de outra amante do marido. Ela mesma os pegou. Juliana passou mal no trabalho e pediu para ir para casa. Perto de sua casa, ela ficou surpresa ao ver o carro do marido. Antes que ela pudesse pensar nisso, seu marido saiu de casa com uma linda mulher loira. Quando viu Juliana, ficou sem palavras. Dessa vez, Juliana o pegou em flagrante e percebeu que agora era definitivamente o fim do relacionamento e o divórcio. Mas, na conversa, seu marido tocou em um ponto sensível: o fato de Juliana ter um salário pequeno e nenhuma casa própria, e ela não ser capaz de sustentar e criar a filha sozinha.
Perder a filha ou deixá-la magoada e mal foi o pior medo de Juliana. E mais uma vez, ela o deixou andar por cima dela. A parte mais triste era isso. Exceto o marido e a filha, Juliana não tinha família e, portanto, nenhum apoio em uma situação difícil. Ela havia perdido seus pais quando tinha 13 anos e estava sendo criada por seus avós, que também não estavam mais vivos. Ela também vendeu a pequena casa que herdou por causa dos conselhos de Bruno e foi assim que ela se tornou completamente dependente do marido. Mais de uma vez depois, ela notou sinais de que seu marido a estava traindo, mas ela ficou quieta. Juliana já sabia o que aconteceria quando a filha fosse para a faculdade e apenas esperou pacientemente por esse momento. A mulher decidiu que era o momento para parar de permitir que seu marido a abuse. Pouco antes do divórcio, ela planejou uma pequena vingança contra seu marido infiel. Juliana viu pelo comportamento de Bruno que ele estava saindo com outra pessoa e ele mal escondeu. Bruno tinha um caderno onde anotava todos os seus logins e senhas. Dessa forma, Juliana sempre teve acesso às suas redes sociais. Ela observou silenciosamente a relação entre a nova amante e o seu marido. E então, chegou a hora de acabar com isso de uma vez por todas. Bruno disse que ia pescar com um amigo por alguns dias, mas Juliana já sabia da verdade pelas redes sociais. E foi essa a premissa para começar a vingança. No início do casamento, os médicos levaram muito tempo para descobrir as causas das erupções cutâneas alérgicas de seu marido. Descobriu-se que era uma alergia à lavanda. Juliana sempre lavava suas roupas com detergente à base de lavanda, que ela não usou depois disso. Então, quase 20 anos depois, Juliana colocou algumas gotas de óleo de lavanda em um borrifador de água e borrifou um pouco a cueca do marido por dentro. Quando seu marido voltou da sua chamada viagem de pesca, ele ficou arrasado. Juliana perguntou o que havia de errado e Bruno disse em pânico que estava com algum tipo de urticária e se mostrou extremamente horrorizado. Juliana não conteve o riso e contou como ele era nojento e promíscuo, arrastando doenças para dentro de casa. O marido estava com um rosto tão triste que Juliana até sentiu pena dele por um segundo. Mas depois se lembrou de como ele a tratou todos esses anos e contou que, enquanto ele descansava em uma pescaria, ela encaminhou os papéis para o divórcio. Claro que Bruno tentou manipulá-la, usando o seu discurso favorito sobre para onde Juliana iria e como ela ficaria sozinha. Mas Juliana não se importava mais. Sua filha cresceu e não havia mais nada para mantê-la perto desse traidor. Ela pegou a mala que havia feito antes e entrou em um táxi. Ela foi até a uma amiga que morava em uma casa grande e gentilmente se ofereceu para ficar com ela até que ela voltasse a si após o divórcio e alugou seu próprio apartamento. Juliana aceitou de bom grado a oferta, mas aconteceu que ela nem precisou procurar um apartamento. Logo após o divórcio, ela se mudou para morar com outro homem, o irmão solteiro de sua amiga que muitas vezes vinha visitar a sua irmã, e foi assim que eles se conheceram. Bruno logo se separou da amante, alegando que ele era alérgico a ela, pois quando foi ao médico, disse que estava apenas tendo uma reação alérgica e não uma doença. A filha soube do divórcio dos pais e disse que sabia da traição do pai e sonhava secretamente que eles estavam divorciados. Juliana percebeu que havia aguentado tudo em vão. As crianças querem que seus pais sejam felizes e ela cometeu um grande erro por seu próprio exemplo. Juliana estava ensinando à filha uma péssima lição sobre aguentar atitudes ruins no casamento. Queridos amigos, escrevam nos comentários sobre o que acharam dessa história. Convido a todos a falarem de qual cidade estão assistindo. E obrigado a todos, tenham um ótimo dia e se inscrevam no canal para mais histórias fascinantes.